Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou contar para vocês um pouco da história de um dos maiores garanhões da história do quarto de milha mundial. Um cavalo que deixou sua marca tanto nas corridas, mas também nas vaquejadas, no tambor e até nas provas de laço. Estou falando do lendário Holland Easy. Muitos de vocês já ouviram falar do nome dele, já viu esse nome em algumas genéticas, principalmente na linhagem de vaquejada e de corrida, mas poucos conhecem a história por trás desse nome gigante. Holland Easy nasceu nos Estados Unidos em 1989, filho do lendário First Down Dash, um dos maiores competidores e garanhão também do quarto de milha. E para quem não conhece, o First Down Dash, ele mudou a história do quarto de milha mundial, produziu fenômenos e campeões em diversas modalidades espalhadas pelo mundo. A mãe do Holland Easy, também uma puro sangue nobre, a Easy Henrietta, filha do lendário Easy Jet. Ou seja, Holland Easy nasceu com tudo para ser diferente, tanto pela genética do pai quanto pela genética da mãe. Quando ele foi colocado em treinamento, ainda quando potro, ele já mostrava dar indícios de ser um cavalo totalmente diferente. Correu 15 provas, venceu 6 e todas as outras ficaram nas primeiras posições. A maior vitória de mais destaque foi no Gold State Derby, uma das corridas mais valorizadas nos Estados Unidos. No total, ele faturou mais de 361 mil dólares na década de 90. Mas o que mais chamava a atenção era a sua explosão na largada e a sua resistência e força com que ele terminava as provas. Quando ele se aposentou, Holland Easy ele foi vendido, ele veio primeiro para o Aras Fazenda Bela, logo depois ele foi adquirido pelo Aras Show na cidade de Itapetininga, São Paulo. Nesses anos, pós a aposentadoria dele, o Brasil estava passando realmente por um processo de melhoramento genético, então se apostava muito em campeões dos Estados Unidos que eram trazidos para cá, e Holland Easy foi um deles. Só que ninguém esperava que a mudança que ele trazia seria tão grande, que ele impactaria nas maiores provas equestres do Brasil, tanto na vaquejada no norte, nordeste e sudeste, mas também nas pistas de corrida, nos tambores muito para o sudeste e também chegando até atingir o laço na parte sul do país. E foi aí, na reprodução, que ele começou a se destacar mais uma vez. Nos Estados Unidos, antes de chegar ao Brasil, ele produziu o lendário Corona Cartel, que só esse ganhou mais de 550 mil dólares nos Estados Unidos. E o próprio Corona Cartel também se mostrou um belíssimo reprodutor. Produziu vários talentos como Telecarter, Fling Cowboy 123, que são linhagens que dominam as corridas dos Estados Unidos até hoje. Aqui no Brasil, Holland Easy produziu um dos maiores fenômenos das pistas de Sorocaba, como o Space Easy, e esse nome Holland já lembra um dos nossos reis da vaquejada, né? Que é o Holland Jack. Só que esse nome eu vou guardar também para um próximo vídeo, porque esse com certeza merece uma atenção maior. Ele liderou o ranking da BQM por 5 anos consecutivos, com filhos que eram campeões em diversas modalidades. Ou seja, ele apenas não foi um bom reprodutor, ele mudou os campeões que apareciam a cada temporada no Brasil inteiro. O sangue do Holland Easy, ele não ficou apenas nas pistas. Na vaquejada, tambor, laço, cavalos com sangue dele têm uma explosão muito grande, uma habilidade e uma resistência absurda. E eles não são apenas fortes, são cavalos extremamente inteligentes, que é algo que depende também para se destacar nessas modalidades. E é por isso que até hoje, quando você vê o nome Holland Easy em um pedigree de um animal, você sabe que aquilo ali tem uma chance altíssima de ser de ótima qualidade. O Holland Easy viveu até os 25 anos de idade, bem cuidado, forte e rodeado de admiradores. Holland Easy ele faleceu em janeiro de 2014 no mesmo Aras Show, né? O segundo Aras que adquiriu ele aqui no Brasil. E ele se foi, mas o sangue e o nome dele resiste ainda hoje. Mas a verdade é que ele não se foi completamente. O sangue dele ainda está vivo nos campos, nas pistas de vaquejada, nas pistas de corrida, nas provas de laço, nas provas de tambor. E com certeza já está fincado na genética de quarto de milha, principalmente no Brasil. E é isso, galera. Esse foi um pouco mais da história do Holland Easy, cavalo que atravessa gerações e vai continuar se perpetuando.
deixando um legado eterno e que cruzou fronteiras não só nos Estados Unidos, como no Brasil, mas também em vários outros países, como Inglaterra, Colômbia. Em todos os países que têm ligação com esportes equestres, tem o nome do Roland Easy pelo meio. Se você gostou desse vídeo, deixa nos comentários um fato interessante que você ouviu, mas também comenta outro garanhão que a gente possa trazer para conhecer um pouco mais da história dele, não apenas da vaquejada, mas também do tambor, das pistas de corrida, do laço, das rédeas, né? Para a gente conhecer um pouco mais a fundo dos cavalos que marcam esses esportes no nosso Brasil. Valeu demais por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.